Gênesis 21, pega aí, Gênesis 21. Vamos para a palavra do Senhor. Gênesis 21, é um texto conhecido. Nós vamos ler a partir do 14. Gênesis 21, 14. Gênesis 21, 14. Diz assim o texto: Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e tomou o pão e um odre de água, e os deu a Agar, pondo-os sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino, e despediu-a, e ela partiu, andando errante, no deserto de Berseba. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores, e foi assentar-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia: que eu não veja morrer o menino. E assentou-se em frente, e levantou a sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus, e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o menino e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos, e viu um poço de água, e foi encher o odre de água, e deu de beber ao menino. E era Deus com o menino, que cresceu, e habitou no deserto, e foi flecheiro, e habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou-lhe mulher da terra do Egito. Repita comigo: sua mãe tomou-lhe mulher da terra do Egito. Curva a sua cabeça. Senhor Deus, Tu és vivo. O Deus que é vivo continua falando, o Deus que é vivo continua operando, continua fazendo em nosso meio, e que nessa noite não seja diferente. Senhor, no momento em que o grupo de intercessão apresentou as orações ao Senhor, antes do início desse culto, eu sei que o Senhor já estava movendo, já estava agindo, já estava tocando, inclusive trazendo em segurança aqueles que vieram à casa do Senhor nessa noite. Alcança também aqueles que estão conosco através dessa transmissão em qualquer lugar desse nosso país. Senhor, que os céus se abram onde houver agora um coração aberto e desejoso por receber o alimento precioso que procede não do homem, mas que vem do Senhor. Meu Deus, eu reconheço o peso de responsabilidade que está sobre mim, mas também reconheço que sou totalmente dependente do Senhor. Quem faz aqui é o Senhor, quem opera na casa é o Senhor. Esse povo não é meu, é povo que pertence ao Senhor. Meu Pai, os ouvidos estão bem atentos, Senhor. Fala, Teus filhos ouvem, em nome de Jesus, amém? Pode ser assentado orando a Ele. A Bíblia fala pouco de muitos, e fala muito de poucos. É só você analisar os textos bíblicos que você já leu. Por exemplo, a Bíblia fala muito sobre Abraão. A Bíblia fala bastante sobre Isaac. A Bíblia fala muito sobre Jacó. A Bíblia fala muito sobre José. Mas também fala sobre os irmãos de José. Fala pouco sobre os irmãos de José. Fala muito sobre José. A Bíblia fala, por exemplo, sobre Samuel. Fala muito sobre Samuel. Mas sobre aquele que antecedeu a Samuel, a Bíblia fala pouco. Fala pouco sobre Eli, fala pouco sobre Hofni e Finéias. Então a Bíblia fala muito sobre poucos e fala pouco sobre muitos. Quando a gente abre aqui nesse período, esse tempo do Gênesis, entre Gênesis 12 até Gênesis 25, a Bíblia vai falar muito sobre Abraão, a Bíblia vai falar bastante sobre Sara, mas a Bíblia também fala algumas coisas sobre Agar. A Bíblia não fala muito sobre Agar, mas o que a Bíblia fala sobre Agar já é importante para nós construirmos um pensamento aqui essa noite. Bom, primeiro, Agar era uma escrava. Repita comigo: escrava. A escravidão é terrível. A escravidão é algo cruel demais. Você não ter a sua liberdade.
você não poder tomar as suas decisões. Alguém decidiu que você tem que fazer a hora que você tem que fazer. Em regime de escravidão, decidem até o que a pessoa tem que comer ou não comer. Então, escravidão é algo terrível. A escravidão é uma mancha na humanidade. E vamos falar do Brasil? Porque nós estamos no mês de maio, olha que coisa, e eu não acredito em coincidência. E foi exatamente no dia 13 de maio de 1888 que a princesa Isabel assinou a Lei Áurea. Então, no dia 13 de maio de 1888, a escravidão no Brasil estava sendo colocado nela um ponto final. Mas olha o ano que eu disse, 1888. Não faz tanto tempo assim. Que isso, apóstolo? Não faz tanto tempo assim. É só você parar e refletir um pouco. Então, a escravidão no Brasil é uma mancha na história do Brasil. Por quê? Porque o Brasil foi um dos últimos países a aderir a isso. Um dos últimos países a acabar com a escravidão foi o Brasil. Antes mesmo da princesa Isabel assinar a Lei Áurea em 1888, no dia 13 de maio, ela mesma já havia assinado a Lei do Ventre Livre. E o que era a Lei do Ventre Livre? Funcionava do seguinte modo: se a mulher era escrava, a criança que nascia dela também era do dono dela, não era dela. Ela gerava a criança, mas a criança não era dela. A criança já nascia escrava, então a criança já nascia tendo um dono, e o dono não era a mãe, nem o pai. O dono era o dono da escrava. Aí lá em 1871, a princesa Isabel vai e assina essa lei, a Lei do Ventre Livre. Então, a partir de 1871, toda criança que nascia de uma escrava, nascia com direito à liberdade. Já era um avanço, mas era tão pouco diante de tanta covardia que vinha sendo feita nesse país. E eu não vou dar aula de história aqui hoje, mas se você quer aprender mais acerca disso, eu convido você a fazer uma viagem, que há um tempo atrás eu fiz, aqui perto da gente, 8 horas de viagem, Ouro Preto. Mas faça uma viagem e contrate um guia lá, você vai aprender muito acerca dessa mancha na história do Brasil, que foi a escravidão. Então, a escravidão no Brasil existiu e foi algo terrível. Mas nessa época aqui, que lá atrás nós estamos falando, a época de Abraão, eu estou falando de 4.300 anos atrás. Nessa época aqui, a escravidão era algo normal. Era algo normal. Sabe Abraão, pai da fé, tinha um monte de escravo, e não se escandaliza não. Abraão tinha muitos escravos. Mas olha a escrava que aparece nessa história. A escrava que aparece nessa história é uma história que mexe com a nossa cabeça, porque é Agar o nome dela, e o texto vai deixar claro que Agar é egípcia. Repita comigo, egípcia. Aí está o problema, que como pode alguém ser do Egito nessa época e ser escravo? E por que eu estou dizendo isso? Porque o Egito nessa época aqui era uma potência. Então ela pertence a um povo que na época era uma potência, o povo mais inteligente da época, o povo mais culto da época era esse povo aqui. Que coisa é essa que a Bíblia nos apresenta uma egípcia como escrava? Que sentido é esse? Se o povo dela era um povo forte, se o povo dela era um povo poderoso, se o povo dela era tido como um povo próspero para aquela época. Aí aparece uma escrava chamada Agar. E por que razão essa mulher que pertence a um povo que é considerado o povo mais forte da época vive escravidão? Olha quem comprou ela. Quem comprou ela foi um homem chamado Abraão. E Abraão comprou Agar e deu de presente a sua esposa Sara. Para Abraão comprar Agar e dar de presente a Sara, é porque Agar foi posta à venda. Uma egípcia, dentro do Egito, sendo colocada à venda, parece incoerente, porque esse povo é um povo, egípcios na época, forte. E quem é Abraão? Nômade. Que coisa estranha. Então Sara
é nômade. Como assim nômade? Ela habita em tendas, indo de lugares em lugares. Aí uma mulher que habita em tendas, nômade, indo de lugares em lugares, vai ter agora uma escrava, e essa escrava é egípcia, a nação mais poderosa da época. Incoerente, parece doideira isso, mas aí a gente precisa mergulhar para a gente entender por que a escravidão chega até Agar. Naquela época, perceba a época que nós estamos, período aqui de Abraão. Nessa época, as leis que regiam o Egito estavam contidas no Código de Hammurabi. Em algumas línguas aí, Hammurabi. Diga como você quiser, as duas pronúncias estão corretas. Então, no Código de Hammurabi, existiam algumas leis. E uma das leis do Código de Hammurabi faz com que Agar se torne escrava. Como? E você vai ver isso acontecendo também no segundo livro dos Reis, no capítulo 4. É o que está acontecendo lá, estava no Código de Hammurabi. O quê? Se um homem morre e deixa dívidas, a viúva que ficou deve pagar com os bens. Se não tiver bens para quitar a dívida, então os filhos deveriam ser levados e ser vendidos como escravos, para a quitação da dívida. Se esse casal não tivesse filhos, a viúva seria posta à venda como escrava, para quitar a dívida. Então Agar vai ser posta à venda, para quitar uma dívida. Dívida essa que não foi ela que fez. E aqui a gente já começa um pensamento acerca da vida de Agar. Agar vai estar debaixo de escravidão por um problema que não foi ela que criou. Ela é escrava porque alguém criou dívidas e a responsabilidade está sobre ela. Tem gente aqui que está debaixo de escravidão e nem sabe. Mas deixa eu te ensinar uma coisinha. Se você só come o que dá para comer, isso é escravidão. Se você não tem liberdade de ir e vir, isso é vida de escravidão. Se você não tem paz, isso é vida de escravidão. Só que talvez não esteja ligado a erro seu. Talvez alguém errou, e quem está com as correntes nas mãos é você. Bom, deixa eu voltar para Agar. Porque Agar é escrava. Uma escrava que Abraão deu a Sara. Se Abraão comprou Agar e entregou a Sara, com certeza Sara se agradou de Agar, e por isso Abraão comprou Agar e deu a Sara. Então, a primeiro momento, alguém olha para Agar e vê valor em Agar. Alguém olha para Agar e vê potencial em Agar. A Bíblia não fala muito sobre ela, mas a Bíblia vai dizer que ela está na tenda de Abraão. Aí a gente conhece a história de Abraão e Sara. Idoso, ela é idosa, tem promessa de dar à luz a um filho, mas Sara não consegue, olhando para ela própria, não consegue ver a possibilidade disso se tornar uma realidade. Aí o texto vai dizer que Agar se aproxima de Abraão, Sara se aproxima de Abraão, eu creio que já segurando na mão da sua escrava, e diz: aqui está a minha escrava, deite-se com ela, tenha um filho com ela, e a criança que nascer dela, não é dela, é minha, porque ela é minha. Lembra do Brasil antes da lei do ventre livre? Quando nascia o filho de uma escrava, esse filho da escrava pertencia ao dono da escrava. E é isso que Sara está alegando ali. Abraão, ela é minha escrava, eu sou a dona dela. A criança que nascer dela é minha, porque ela é minha escrava. Abraão não questionou, Abraão não bateu de frente com Sara. Abraão ouviu a voz de Deus, dizendo que Deus, daria um filho para ele, que nasceria de Sara. Abraão ouviu a Deus, mas naquele momento, Abraão preferiu ouvir a Sara. Cuidado com quem você anda ouvindo depois de você já ter ouvido a voz de Deus. Porque ele ouve Deus e depois ele vai ouvir a Sara. É igual Adão no Éden. Ele ouve a Deus e depois ele vai ouvir a Eva e come do fruto que Eva comeu. Então cuidado com as vozes que você ouve depois de ouvir a voz de Deus. E cuidado com o efeito que essas vozes estão tendo em você.
Cuidado com a dúvida. Abraão se deita com Agar e vai ter um filho com a escrava. Agar, que pertence a um povo que é uma potência, é escrava de uma mulher que é nômade, e agora vai ficar grávida do marido dessa mulher. E é interessante isso, porque Sara vai usar o ventre de Agar, Sara vai usar a dor do parto de Agar, mas na hora de Agar comemorar, Sara pega a criança e diz: é meu. Porque esse não foi o combinado dela com Abraão? Olha o que ela diz para Abraão: Abraão, quando nascer, a criança é minha. Então, no primeiro momento, quando Ismael nasceu, Sara olhou para Ismael e disse assim: é meu, é meu. Sara bateu os olhos no filho que acabou de sair do ventre de Agar, e Sara olhou e disse: é meu. Então vamos lá, repito, ela usou o ventre de Agar, usou a dor de Agar, mas na hora de Agar comemorar o nascimento de um filho, Sara veio e disse assim: não é teu, é meu, quem comemora sou eu. Já aconteceu isso com você? De pessoas usarem você, usarem a sua força, depois usarem até mesmo a sua dor, e na hora de você sorrir, a pessoa ainda não gostar e dizer: quem vai sorrir sou eu, você não. Agar foi usada, Agar foi abusada. Não perguntaram para Agar se ela queria isso, simplesmente mandaram ela fazer isso. Ela é escrava. Então, quando Ismael nasce, como Sara havia dito, o que nascer dela é meu, então Agar foi separada de Ismael. Agar não ficou no colo da mãe, Ismael não ficou no colo da mãe, Ismael não ficou sendo abraçado pela mãe, porque Sara disse que o menino seria dela. Então, durante um tempo, Sara começa a olhar para Ismael e dizer: não é dela, é meu e é meu. Só que tem o seguinte: Deus sabe que é de Agar. Eu vou repetir: Deus sabe que é de Agar. E tem gente querendo segurar coisa sua e dizendo: é meu. Só que Deus está dizendo nessa noite: não é dela, não é dele, coisa nenhuma, é seu. E aquilo que é seu, Deus vai colocar na sua mão. Agar foi usada, foi abusada, virou mercadoria primeiro, né? Foi vendida, foi comprada, e depois foi ferida nas suas emoções, porque não é uma cadeira, gente, que se compra e arrasta para cá, arrasta para lá. É gente, tem uma mente, tem um coração, tem sentimento. Mas se preocuparam com ela? Não. Então Agar vai ser afastada do filho. E agora, chega o tempo de Gênesis 21, e Deus cumpre a promessa que fez a Abraão, de que daria a ele um filho que sairia de Sara. Sara ficou grávida. Sara ficou? Pois é, porque aquilo que parecia impossível, Deus desceu para fazer. Deus fez. E aí que Isaac nasceu. Aí pronto, Isaac nasceu, cresceu, desmamou. E Ismael vai ser posto de lado. Ismael agora vai ter que lidar com um negócio chamado rejeição. Agar não olha mais para Ismael e diz: é meu. Agar olha para Ismael e diz: é da escrava. Abraão não traz mais Ismael para o colo dele. Essa altura aqui, Ismael tem aproximadamente 13 anos. Mas agora Ismael vai ficar de canto, Ismael vai ficar de lado. E vou dizer uma coisa para você, irmão. Agar e Ismael agora vão ficar no cantinho escondido. Sabe aquele momento agora que eu creio que Sara nem quer que eles apareçam mais? Eles vão ficar afastados. E eu não sei se você vai entender o que eu vou te dizer. Existem momentos em nossa vida que Deus permite que coloquem a gente de canto, que Deus permite que deixem a gente de lado. Para quê? Porque é o começo daquilo que Ele decidiu fazer na nossa vida.
Eu estou pregando para gente que foi deixado de lado pela família. Estou pregando para gente que amizades deixaram você de lado. Acenda uma lanterna aí na tua cabeça, uma luz. Por quê? Porque pode ser que seja nesse tempo que Deus vai começar a fazer na sua vida algo novo. Ismael posto de lado, e aí vai ter festa, banquete no desmame de Isaac. Isaac vai desmamar e Abraão vai fazer festa. E Ismael está de canto, mas está olhando. E quando Ismael olhou de canto, lá no cantinho, Ismael começou a debochar. Ismael começou a rir do irmão dele. E quem foi que viu? Sara. A essa altura, Sara já despreza Agar. A essa altura, Sara já despreza Ismael. Mas é interessante que quando Ismael debocha, Sara está vendo. Porque desprezam você, mas vivem olhando a sua rede social. Desprezam você, mas não tiram os olhos de você. Não param de te observar. Dizem que você não tem valor, não é? Mas é interessante que o dia deles, a maior parte é cuidando da sua vida. Sara agora despreza, mas um desprezo que ela fica observando o tempo todo, tanto que quando Ismael debocha ou ri, Sara logo vê. E quando Sara vê, ela se incomoda. Ismael estava rindo, Bruna. E o fato de olhar para Ismael rindo incomodou Sara. Já aconteceu com você? Se Ismael estivesse chorando, para Sara estaria tudo bem. O problema de Sara é que Ismael estava rindo. É impressionante como o seu sorriso deixa a gente aborrecida. É impressionante como o seu sorriso deixa a gente furiosa, deixa pessoas indignadas. Ismael estava rindo, e o riso de Ismael começou a incomodar quem nunca riu direito. Quem nunca riu direito, fica incomodada com o seu sorriso. O apóstolo quer desconstruir Sara. Eu só estou caminhando na Bíblia. Só estou caminhando na Bíblia. Que a gente fica tentando pintar uns negocinhos bonitinhos, mas vamos lá para Sara. Aí Sara chega para Abraão e diz assim: olha, manda a escrava embora. Oxi, não é dela a escrava? A escrava é dela. Abraão comprou e deu para ela. Aí agora ela vai ouvir, ou melhor, Abraão vai ouvir ela, que é a dona da escrava, dizer assim: ó, manda essa mulher embora com o filho dela, porque eu não quero que o filho dessa escrava, agora é dela, né? Eu não quero que o filho dessa escrava herde nada com o nosso filho. O que é isso? É quando a presença de alguém começa a incomodar o outro. Já aconteceu com você isso? A sua presença incomodar pessoas? Você perceber na face da pessoa que a sua presença ali está deixando ela incomodada? Você ir chegando, você está vendo que a pessoa está lá, está brincando, mas quando você chega, a pessoa te vê, a pessoa muda a feição na hora, muda a cara na hora. Você percebe isso no seu ambiente familiar? Em algumas situações, quando você chega e o semblante da pessoa cai, no seu local de trabalho, quando você aparece, e a pessoa já não consegue mais esconder o descontentamento com você, a pessoa já não consegue mais disfarçar, só foi olhar para você, que a cara mudou na hora. Já aconteceu com você? É o que está acontecendo com Ismael e com Agar. A presença de Ismael já está incomodando Sara, a presença de Agar já está incomodando Sara. Mas deixa eu te dizer uma coisa: Deus estava nos bastidores e por trás de tudo. Como assim, apóstolo? Eu vou te mostrar na Bíblia. Quem estava no controle de tudo aqui era Deus. Apóstolo, está dizendo que Deus está no controle de uma situação dessa, onde a presença de um começa a incomodar o outro? Sim!
Porque Deus, quando decide tirar a gente de alguns lugares, Ele faz questão de deixar bem claro para a gente que a gente já não é mais bem recebido ali. Se ficar é teimosia, se permanecer é porque é queixo duro. Ficou muito claro para Agar e para Ismael que eles não são bem-vindos ali. Desculpa, vou ser grosso, está na cara de Sara. E está na cara de algumas pessoas que você não é mais bem-vindo naquele lugar. Está na cara de algumas pessoas que você não é aceito mais ali. E quem está por detrás disso aqui? Deus. Deus. Pergunta para mim por quê? Porque Deus quer libertar Sara. Perdão, Deus quer libertar Agar. Você lembra que Agar é escrava? Você lembra que Agar tem uma dona? Agora a dona de Agar chega para o marido e diz assim, ó, manda essa escrava embora. Vamos trazer para hoje para você entender. Para mandar Agar embora, tem que assinar a carta de alforria. Eu vou repetir, para mandar Agar embora, tem que olhar para Agar e dizer assim, ó, a partir de hoje, você não é mais escrava, pode ir. Apóstolo, por que o senhor está falando isso? Para a gente aprender a olhar para coisas que acontecem com a gente por outra ótica. Se eu olhar só pela ótica que todo mundo gosta de olhar, a gente vai dizer assim, ó, que absurdo. Que absurdo, Sara mandando Agar embora depois de tudo. Mas se eu olhar pela outra ótica, eu vou dizer, que maravilha. Sara assinando a carta de alforria e deixando Agar livre para ser agora não mais uma escrava, mas para tomar as decisões próprias da vida. Deixa eu te dizer uma coisa. Teve gente que mandou você sair e você está até hoje chorando de cabeça baixa. O que você não entendeu ainda, que era Deus te libertando. Teve gente que olhou para você e disse assim, ó, olha, deixa eu falar uma coisa, eu não quero mais. Aí você está até hoje aí gemendo, dizendo, aí eu quero morrer. Mas foi Deus dizendo assim, eu estou fazendo quem te aprisionava assinar a sua carta de alforria. Você está achando que você perdeu, mas era Deus libertando você. Você está achando que era ruim, mas era a melhor coisa que poderia te acontecer. Quer continuar sendo escrava na tenda de Abraão? Quer continuar comendo o que dá para comer? Quer continuar ouvindo alguém te jogar na cara assim, ó, nem tenda você tem, você depende da minha. Quer continuar ouvindo assim, ó, nem casa tu tem para morar, você depende do quintal. Quer continuar ouvindo isso? Quer continuar ouvindo dentro daquela casa assim, ó, só eu que pago as contas da casa, só eu que pago a luz, mora com a sogra para tu ver. Que isso, poxa? É. Aí você acha ruim, você está achando terrível, porque o clima lá dentro daquela casa parece que ficou diferente. Você não está sendo mais celebrado, você está sendo tolerado. É Deus dizendo para você, eu vou abrir uma porta para você, eu vou te dar um lugar para você chamar de seu. O que é que Deus está fazendo? Está te empurrando de lá, está te tirando de um lugar onde todo santo dia você tem que ouvir piadinha. Todo santo dia já virou chacota na família. Mas eu não queria isso. Mas é o que Deus quer para você. Agar, oi, vai embora. Se você tivesse no lugar de Agar, você ia chorar ou comemorar? Porque esse Agar vai embora também pode ser interpretado assim, ó, Agar, você agora é livre. O problema é que a gente quer que Deus faça do jeito que a gente planejou. Aí vem Deus e faz de um jeito que a gente jamais poderia imaginar. Aí a gente, por não entender, começa a questionar. Abraão pegou um odre com água, pegou um punhado de pão, entregou na mão de Agar e disse assim, vai, você agora é livre. Sabe para onde que Abraão estava mandando Agar, quando deu na mão de Agar um odre com água e um punhado de pão? Pergunta para onde? De volta para o Egito. Porque para sair do lugar onde ela estava com Abraão, nesse tempo,
Até o Egito tinha que atravessar um pequeno deserto, chamado deserto de Berseba. O suprimento que Abraão entregou na mão dela era suficiente para atravessar o deserto. Abraão está dando a ela o direito de reconstruir a vida dela. Só que ela não entendeu. Ela interpretou errado. Porque Agar estava com a síndrome que muita gente aqui tem. Pergunta qual? Só enxerga o problema. Só pensa no que não presta. Vê problema em tudo. Em tudo. Aí Agar pega o odre com água, pega o punhado de pão, e de acordo com o contexto, vai andando errante pelo deserto de Berseba. Grava esse nome, Berseba. Qual é o nome do lugar? Qual é o nome do lugar? Na cabeça de Agar é rejeição. Mas Agar precisava entender que era uma carta de alforria disfarçada de rejeição. Era uma carta de liberdade embutida na rejeição. Porque se fosse para Agar escolher sair, ela não sairia. Aí Deus deu um jeito de tirar. Por quê? Por conta do que estava lá em Gênesis 17. E o que está em Gênesis 17? Em Gênesis 17, Isaac ainda não é nascido, só tem Ismael. E Abraão estava orando. E quando Abraão orou, em Gênesis 17, orou também por Ismael, filho dele, era o único que tinha. E quando Abraão orou por Ismael, em Gênesis 17, Deus disse assim para Abraão: eu farei dele uma grande nação. E Deus estava falando de quem? De Ismael. Só que no 21, Isaac nasceu. Se fica Isaac e Ismael no mesmo lugar, Ismael nunca seria ninguém na vida. Ismael ia ser tratado como mais um escravo, porque era filho da escrava. Se Ismael fica ali, a promessa não ia se cumprir. Só que tem um detalhe: o Deus que prometeu, Ele mexe o céu, Ele move na terra, Ele sacode até o inferno, mas o Deus que prometeu, Ele vai cumprir. É que a gente não compreende os caminhos dele. Não dava para Ismael ficar ali na tenda. Se Ismael fica nas tendas de Abraão, Ismael seria apenas mais um. Aí Agar foi andando errante pelo deserto de Berseba. Aí, de acordo com o contexto, eu vou caminhar para encerrar. Acabou a água do odre. Repita comigo: acabou a água. Ela é livre. Mas liberdade não nos isenta de responsabilidades. Ela é livre. Mas nesse caminho da liberdade, a gente precisa entender que existe um preço a pagar. Ela é livre. Mas nesse caminho de liberdade, a gente precisa entender que tem algo que quem tem que fazer somos nós. Ela é livre, mas ela não está sabendo lidar com a liberdade. Acaba a água do odre. Ela pega o menino, o filho dela, vai debaixo de uma árvore e coloca o menino, deixa o menino debaixo da árvore. Se afasta a cerca de um tiro de pedra, porque diz que não veja eu morrer o menino. Quando a gente lê o texto do jeito que está posto, faz a gente compreender que a água logo acabou. A água logo acabou. E por quê? Porque Agar não está bem. E quando nós não estamos bem, a gente não sabe nem administrar direito o recurso que a gente tem. O menino está pedindo água, ela está metendo água no menino, mete água no menino, até que a água acaba. Ela não está bem, não está raciocinando direito, não está administrando bem o que ela tem, e aí acaba. Ela deixa o menino debaixo da árvore e diz: eu não quero ver esse menino morrer. E ela senta distante. Mas olha o que o texto vai dizer: veio o anjo do Senhor. Vamos lá. Deixa eu te colocar aqui na história. Veio o anjo do Senhor. Repita: veio o anjo do Senhor. E o que o anjo do Senhor veio dizer para ela? Ele não vai morrer. Ela colocou lá debaixo da árvore e disse assim: ó, vai morrer. Aí o anjo desceu e disse assim para ela: olha, não vai morrer.
Oh meu Deus do céu, é quinta profética, então vamos lá. Ela olhou e disse: vai morrer. Veio o anjo e disse: não vai morrer. E sabe por que não vai morrer? Tem promessa. Tem promessa. Olha para o teu irmão, diga para ele: levanta essa cabeça, não vai morrer, tem promessa. Reage, não vai morrer, tem promessa. Não se entrega, você tem promessa. Você consegue entender que o menino não se entregou? Porque olha o que o anjo vai dizer para Agar: o que você tem, Agar? Ô o anjo, ó, rapaz, que soco na costela, ó. O que você tem, Agar? O anjo já chega dando uma direta nela logo. O que você tem, Agar? Ergue-te e levanta o moço, porque Deus ouviu a voz dele desde o lugar em que ele está. O pai mandou embora, a mãe abandonou debaixo da árvore, mas o menino não se entrega. Eu vou repetir: o pai mandou embora, a mãe abandonou debaixo da árvore, mas o menino não se entrega. Eu prefiro ser um menino que não se entrega do que um velho que já está quase morto. O bichinho não se entrega. Olha o que Deus falou através do anjo: Deus ouviu a voz do menino desde o lugar em que ele está. Lá onde você abandonou ele, ele não se entregou. Ele foi abandonado lá, mas ele não se entregou. Deixa eu falar para as mulheres que foram abandonadas aqui: vai se entregar ou vai reagir? Deixa eu falar para filhos que foram abandonados pelos pais aqui: vai se entregar ou vai reagir? Ele não se entregou, ele orou. Olha o que o texto vai dizer: que Deus abriu os olhos de Agar. Repita comigo: abriu os olhos. E ela viu o poço. Não. A Bíblia em momento nenhum vai dizer que Deus colocou o poço ali para Agar ver. Não. A Bíblia diz que Deus abriu os olhos dela e ela viu o poço. Se Deus abriu os olhos dela para ela ver o poço, é porque o poço já estava. O poço já estava ali. Ai meu Deus, hoje é dia 1º de maio. Antes de Agar chegar lá, o poço já estava lá. Antes de você chegar aqui, o poço, a fonte de maio, já está aberta para você. Aleluia. Antes de você chegar, Deus já tinha preparado, Agar. Agar, o que você precisa, Deus sabe antes de você precisar. Deus abriu os olhos dela. Ela viu o poço. E quando ela viu o poço, olha o que está escrito na Bíblia: encheu o odre. Encheu o quê? Que odre? Que odre que ela encheu? Tinha algum odre na beira do poço? Não, tinha um na mão dela. Mas a água do odre não tinha acabado? A água do odre tinha acabado, mas ela segurou o odre. A água do odre tinha acabado, mas ela não jogou o odre fora. Apóstolo, mas ela colocou o menino debaixo da árvore e disse que o menino ia morrer. E foi, sentou longe e disse que não veja eu, morreu o menino, não é verdade? Mas Agar estava naquela fase, que quem sabe você também já passou, lutando para tentar acreditar no que a circunstância diz para você que não tem mais jeito. Quando ela guarda o odre, mesmo com a água já tendo acabado, é porque lá no fundo dela, lá no fundinho do coração dela, ainda existe um fio de esperança. Olha para quem está do seu lado e diga assim: guarda o odre. Guarda o odre. Vai ter água para colocar dentro dele. Vai ter água. Guarda o odre, mantenha a chama acesa. Não deixa apagar não. Mantenha a esperança. Após está difícil, eu sei que está, mas segura esse odre, porque já tem água jorrando. Agora me ajuda aqui no texto, porque esse lugar é estranho.
Que lugar Berseba? Berseba é um lugar muito estranho. Tão estranho que ele vai aparecer de novo lá no primeiro livro dos Reis. É muito estranho esse lugar. E por que eu digo que é estranho? Porque a água de Berseba tem alguma coisa diferente. Como assim? Está aí no texto. Ela abre os olhos, tem um poço de águas, ela pega a água, ela dá para o menino, e é óbvio que ela mesma bebe da água. Aí o que vem na sequência disso? O que vem na sequência disso é o que a gente leu. E abriu Deus os olhos e viu um poço de água, e foi encher o odre de água, e deu de beber ao menino. E logo depois disso, e era Deus com o menino que cresceu, e habitou no deserto, e foi flecheiro. O menino cresceu, habitou no deserto, e foi flecheiro. Eu vou repetir, o menino cresceu, habitou no deserto, e foi. Mas então pera um pouquinho. E habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou-lhe mulher da terra do Egito. Então Agar foi no Egito. Agar foi no Egito, buscou uma esposa para ele no Egito, mas o texto está dizendo que ele habitou no deserto. Espera aí. Agar foi lá no Egito, pega uma mulher para ele no Egito, mas volta para o... Tem alguma coisa diferente nesse deserto. O que faz uma pessoa ir lá no Egito? Se ela volta ao Egito, ela foi bem recebida no Egito, tanto que ela sai de lá com uma esposa para o filho dela. Então os portões do Egito se abriram para ela entrar. Ela entra no Egito, o Egito naquela época era uma potência, mas ela toma uma mulher de lá para o filho dela, tira a mulher de lá e leva essa mulher para o deserto, para onde está o filho dela. Ela prefere estar no deserto do que estar no Egito. Porque lá no Egito não tem isso que tem nesse deserto. O quê? Tem um negócio diferente aqui. Eu vou repetir. Tem alguma coisa diferente aqui. Pergunta para mim por quê? Porque lá em primeiro livro dos Reis, depois de ter vencido os profetas de Baal no alto do monte, Elias mata os profetas de Baal. E aí Jezabel ameaça ele, que vai matar ele, que vai acabar com a vida dele. Aí sabe para onde que Elias foi? Pergunta para onde? Para o deserto de Berseba. Não, espera aí. De novo aparece na Bíblia o deserto de Berseba. E quando Elias foi para o deserto de Berseba, sabe o que aconteceu? Pergunta para mim o que? Ele deitou debaixo de uma árvore. Não, peraí, tem alguma coisa estranha. Porque em Gênesis 21, a mãe colocou o menino debaixo de uma árvore. Tempos depois, Elias deita debaixo de uma árvore. Quando a mãe colocou o menino lá, disse assim: vai morrer. Quando Elias deitou lá, disse assim: eu quero morrer. Quando a mãe colocou o menino lá e disse assim: vai morrer, desceu um anjo, tem um negócio estranho ali. Porque quando Elias deitou debaixo da árvore aqui e disse assim: eu quero morrer, desceu um. Aí lá, quando o anjo desceu, olhou para Agar e disse assim: ergue-te, levanta o menino. Aí ela olhou para o lado, tem água, ela pega a água. Ai meu Deus, ela pega um odre de água e dá ao menino. E depois que a Bíblia relata que ela dá essa água para o menino, a Bíblia vem dizer que o menino cresceu, foi flecheiro, habitou no deserto, casou, e os 12 filhos dele, cada um foi príncipe. Os 12 filhos que ele teve, cada um morou em um palácio. E aí que essa turma está se dando bem até hoje. 89% do petróleo do mundo está na Arábia Saudita. Descendente de Ismael. Tem alguma coisa estranha nessa água. Tem um negócio diferente ali. Porque estava lá para morrer. Aí bebe da água, cresce, vira flecheiro, casa, tem 12 filhos, enriquece. Cada filho mora em um palácio, ou seja, 12 príncipes. Aí a gente vai lá em primeiro livro dos Reis. Tem um profeta deitado dizendo: vou morrer. O anjo desce. Está deitado debaixo da árvore, igual o menino. O anjo desce, toca nele, acorda ele.
e diz assim: ergue-te. Como é que é? A mesma coisa que falou para Agar, está falando para esse rapaz agora chamado Elias: ergue-te, levanta, come e bebe. E a Bíblia vai dizer que Elias levantou, comeu pão, bebeu água, deitou e dormiu de novo. E aí que o anjo veio de novo e disse: ergue-te, come e bebe, porque muito comprido ainda te será o caminho. Elias estava pedindo a morte. Aí na segunda vez que Elias comeu e bebeu da água que o anjo deu em Berseba, a Bíblia diz que com a força daquele alimento e daquela água, Elias se levantou, caminhou 40 dias e 40 noites. Que água é essa? Que água é essa que eu tomo e fico 40 dias forte, andando dia e noite? Que água é essa que eu tomo e me levanto no deserto, formo família, tenho 12 filhos que se tornam príncipes? Que água é essa? É a mesma água que Deus está fazendo jorrar em maio. Não, o que é isso? É a fonte de maio que está aberta. Quando Deus me mostrou essa palavra, Deus falou: é essa fonte que eu estou abrindo em maio. Como assim? É essa fonte que eu preparei para maio. É uma fonte que quem beber ela vai ficar tão forte, mas vai ficar tão forte que vai se levantar, vai mudar de vida, vai ter uma nova história, vai ficar tão forte que não vai mais pensar em morrer, vai ficar tão forte que vai se levantar para vencer. Fique em pé, porque a água já está jorrando. Que árvore é essa que Agar colocou o menino e que Elias deitou? Após o senhor está dizendo que é a mesma árvore, eu estou dizendo que foi o mesmo Deus que colocou essa árvore lá. Por quê? Porque deserto não tem árvore, gente. Aí aqui aparece, lá também aparece. Quem colocou? Deus. E o texto ainda vai dizer que é zimbro. Zimbro no deserto. A raiz do zimbro é do tamanho de uma salsicha. Como é que uma árvore com a raiz do tamanho de uma salsicha fica em pé no deserto? Deus. Quem colocou a árvore aqui foi Deus. Quem colocou a árvore em primeiro livro dos reis foi Deus. E quem está colocando uma árvore hoje para você é Deus. E o que representa essa árvore? Descanso. Olha para o seu lado e diga assim: ó, descansa. Deus já preparou descanso para você. Aquieta teu coração, aquieta tua alma. Deus já preparou descanso para você. Só que no mesmo lugar que tem descanso, vem também a água. E com a força dessa água, quem estava prostrado se colocou de pé. Em maio, quem chegou prostrado vai se colocar de pé. Em maio, quem estava cansado vai ter descanso, mas também vai ter renovo. Deus vai te fortalecer e você vai se levantar. Não vai ficar ninguém prostrado, não vai ficar ninguém no chão. O Deus que abençoou Ismael lá vai te abençoar aqui. Por quê? Porque o Deus que fez na vida de Ismael, aproximadamente 1700 anos depois, fez na vida de Elias, e hoje vai fazer na sua. Eu quero adorar esse Deus, mas alguém quer? Que água é essa? Ismael bebe dessa água, se levanta e se torna frecheiro. O pai dele não era frecheiro, o avô dele não foi frecheiro, o bisavô dele não foi frecheiro, nenhum tio dele foi frecheiro, mas Ismael se levanta e se torna frecheiro. Que água é essa? É que quando eu bebo dessa fonte, Deus me dá capacidade de fazer o que nunca ninguém me ensinou a fazer. Quando eu bebo dessa fonte, Deus me dá força para viver o que ninguém viveu antes de mim. Quando eu bebo dessa fonte, eu tenho uma história que ninguém na minha família conseguiu ter antes de mim. Essa fonte está jorrando. Prepara a tua botija, porque tem água já dentro dessa fonte. Hoje é dia 1º, mas já tem gente que vai beber, vai beber, vai beber, vai beber. Vai viver o que os teus pais não viveram. Vai aprender o que os teus pais não puderam te ensinar.
vai ter história nova para ser contada, e ninguém vai poder dizer assim, ó, fui eu que dei tudo que tem. Não vai poder dizer. Ninguém vai poder olhar para você e dizer assim, ó, também se não fosse eu. Porque tem gente que te dá com uma mão, mas quer mostrar com a outra mão e com os pés. Só que na tua história vai ser diferente. Ninguém, isso não é soberba, ninguém vai poder abrir a boca e dizer assim, ó, só está onde está porque eu coloquei. Não, porque você vai poder abrir a tua boca e dizer, só cheguei onde cheguei porque Deus me trouxe. Só sou quem sou porque Deus me fez ser. Só estou de pé porque Deus me levantou. Só sei fazer isso aqui porque Deus me ensinou. Bebe dessa água, Ismael. Bebe dessa água, Ismael. Tem uma história linda para você. Alguém disse que vai morrer, não vai morrer não. Adore, 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 vai. Agar. Deixa eu falar para Agar que está aqui nessa noite. Como assim? Gente que está com medo do que está acontecendo. É porque você está interpretando errado. Apóstolo, mas eu fui demitida do trabalho. Você interpretou errado. Apóstolo, mas eu fui rejeitado. Você interpretou errado. Ô Agar, você interpretou errado. Agar ficou desorientada porque não entendeu o que Deus estava fazendo. Ela não entendeu o que Deus estava fazendo. Mas apóstolo, se era para Deus libertar Agar, por que lá atrás Deus permitiu que Agar se tornasse escrava? Pergunta para mim, Ramires, para quê? Porque Agar era do Egito. Lá no Egito se adoravam a demônios. E vou dizer uma coisa, quando Deus decide pegar alguém para escrever uma nova história, não era para Agar morrer escrava. E o que foi estar com Abraão para Agar? Foi só uma escola de Deus. A escravidão ali foi uma escola de Deus, eu vou te mostrar. Lá no Egito, ela adorava Osíris, Ísis, adorava os deuses do Egito. E agora? E agora ela vai sair do Egito, vai viver com um homem ali, debaixo de escravidão, mas que é conhecido por nós como o pai da fé, monoteísta. Adorava o único Deus, o Deus verdadeiro. O que Agar está aprendendo enquanto está com Abraão? Está aprendendo que só existe um Deus verdadeiro, digno de toda a honra e de toda a glória. Eu vou repetir, o que Agar está aprendendo naquele período de dor na vida dela? Que só existe um Deus verdadeiro, o único Deus. Oh, diga Israel, só há um Deus. Você está entendendo ou não? O que é isso? Eu estou ensinando para você que a gente consegue ressignificar as dores. Para de ficar mergulhado na dor, entregue ao sofrimento. Olha para a dor e começa a ressignificar esse negócio. Como assim? Por que eu passei por isso? Para que eu passei por isso? Para que se tornou escrava lá na tenda de Abraão? Para aprender a adorar ao Deus verdadeiro. Só que não era para continuar sendo escrava, não. Aí vem Abraão e diz, vai embora. Aí sai Agar descontrolada, sem saber para onde ir, andando errante, porque não entendeu direito. Eu estou pregando para gente que não está entendendo muito bem o que está acontecendo, né? Apóstolo, porque o senhor não sabe o que está acontecendo comigo. Imagina Agar acordando naquele dia de manhã, com Abraão na frente dela, com uma garrafa d'água, com um punhado de pão, dizendo assim, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora. Agar era dependente de Abraão, escrava dependente de Abraão. Agar agora ia aprender a viver na dependência de Deus. Quem é mais generoso? Abraão deu um odre com água, Deus deu um poço. Você quer viver na mão do homem ou você quer estar na mão de Deus? Então para de reclamar do que o homem te fez e comece a celebrar o que Deus já está te fazendo. Comece a celebrar o que Deus está te fazendo. Mas eu sei que tem gente aqui que não está conseguindo entender
essa dor, esse sofrimento. E você tem 1 minuto para chegar aqui na frente, que eu quero orar por você. Apóstolo, eu não estou entendendo essa dor que está acontecendo, eu não estou entendendo esse problema. Está um vento lá em casa, eu não estou entendendo. Eu estou com um problema de saúde, eu não estou entendendo por quê. Por que essa enfermidade me alcançou? Por que eu fui mandado embora do trabalho? Eu não estou entendendo por quê. Por que eu estou angustiado? Por que parece que a depressão me pegou? Por quê? Por que as portas estão fechadas para mim? Por que meu melhor amigo me decepcionou? Por quê? Por quê? Meu namorado disse que acabou. Por quê? Por quê? Você está chamando de decepção, mas Deus está chamando de libertação. Vem, pode vir. Vem trazendo a sua dor. Vem trazendo a sua dor. Não deixa ela na cadeira para pegar de volta e levar para casa, não. Vem trazendo ela para deixar aqui. Vem trazendo. Vem trazendo, H. Porque aquilo que parece ser o pior momento da sua vida vai ser o melhor momento da sua história. Aquilo que parecia ser o fim, na verdade é o começo da melhor fase da vida de H. Aquilo que parecia que era morte, Deus transformou em caminho de vitória. Você imagina H olhando para o filho dela crescendo, 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 crescendo. Que doideira. Eu fico imaginando a satisfação de H olhar para aquele filho, olhar para os netos agora e dizer: olha o que Deus fez. Você vai viver isso também. Você ainda vai poder olhar à sua volta, olhar para o céu, olhar para as pessoas e dizer: olha o que Deus fez. Parecia dor, mas era a carta de alforria sendo assinada. Deus queria libertar Agar, e para libertar Agar, Sara precisou rejeitar, Abraão precisou mandar embora. Tem hora que acontece coisas que a gente chama de ruins, para que as melhores coisas comecem a acontecer. Sabe essa coisa que aparentemente foi ruim aí? É o trampolim que Deus está usando para fazer você saltar para coisas tão tremendas que você nem imaginava um dia conseguir viver. Eu quero orar por essas pessoas. Não tem mais ninguém para chegar aqui não, né? Não tem mais ninguém para chegar aqui não. Você quer voltar para a tenda e pedir a Abraão: pelo amor de Deus, me deixa ser escrava? Você está querendo pedir a Abraão para continuar tratando você como escrava, porque você não tem disposição para atravessar Berseba? Você quer continuar debaixo de escravidão? Você quer continuar dependendo de homens? Você quer continuar na mão de pessoas? Ainda bem que você está vindo aqui. Ainda bem que você está vindo. Ainda bem que você está correndo aqui para frente. Ainda bem que você entendeu. Ainda bem que você entendeu. Ainda bem que você entendeu. Vem logo que eu vou orar agora. Vem correndo, vem. Já ficou tempo demais em escravidão. Vem correndo, filha, vem. Só estou esperando você chegar. Isso. Vem correndo. Vem correndo. Vem correndo que você não vai mais ser humilhada. A escravidão acabou. Vem correndo que você não vai mais ser pisada, chutada. A escravidão acabou. Vem correndo que você não vai ser obrigada a ouvir aquelas coisas mais. A escravidão acabou. Acabou. Vai ter dificuldade do começo de Berseba, mas você vai ver que Deus já tinha uma fonte aberta. Senhor Deus, tem hora que o medo trava. O medo do desconhecido faz muita gente ficar preso àquilo que gera dor e sofrimento. O medo, Senhor, o medo de dar um passo. O medo de dar um passo rumo ao desconhecido. E o Senhor sabe onde esse medo está agora. Em qual coração esse medo está. Tem gente, ó Pai, que está cansado de ser humilhado, mas tem medo de dar o passo, porque fica pensando: mas como que vai ser? Eu não preciso ter medo do amanhã, se eu sei que o Senhor já está lá.
quem atravessava Berseba não ficava do mesmo jeito. Ninguém que entrou naquele deserto pensando em desistir, continuou com o mesmo pensamento. O Senhor mandou o anjo em Gênesis 21, o Senhor mandou o anjo no primeiro livro dos Reis. Ninguém morre em Berseba no meio do caminho. Ninguém continua prostrado e dizendo acabou no meio de Berseba. O Senhor não deixa. E eu sei que tem gente aqui que está atravessando essa Berseba. Tem gente aqui, ó Pai, que está sem rumo, sem direção, sem saber o que fazer, sem saber o que fazer na vida profissional, sem saber o que fazer na saúde, sem saber qual decisão tomar, meu Pai. Confusos, com medo. Tiraram o tapete, o chão de debaixo dos pés dela. Estava tudo aparentemente tão tranquilo ali, mas era uma escravidão disfarçada. Ainda que ela tivesse um filho de Abraão, ela continuava sendo escrava. Ainda que talvez ela tivesse um alimento melhor do que os outros, ela continuava sendo escrava. Uma escravidão disfarçada com algum tipo de pequeno benefício. E tem gente aqui, Senhor, que estava vivendo desse jeito também. Uma escravidão disfarçada. Lá uma vez ou outra um elogio. Lá uma vez ou outra uma palavra de amena. Mas era uma escravidão disfarçada. Só que o Senhor não chamou para ser escravo. O Senhor não chamou para morrer desse jeito. O Senhor hoje está fazendo correntes serem despedaçadas. Cartas de alforria estão sendo assinadas pelo céu. Acabou a escravidão. Acabou a dependência do homem. Acabou. Senhor, faça-os beber da fonte de Berseba, faça-os beber da fonte de Maio, faça-os beber dessa água que transformou a vida de Ismael, que deu força para Elias. Ninguém ficará no chão. Desse algo extraordinário que o Senhor fez nessas duas passagens em Berseba, faça agora também aqui nessa casa. Que a frente desse altar hoje seja a nossa Berseba. Que a frente desse altar hoje seja a árvore na qual estamos nos abrigando. Oh meu Pai, que haja aqui a manifestação do Teu poder, nos fazendo enxergar a água que o Senhor já preparou para nós. Eu quero beber dessa fonte. E cada um que aqui está também bebe e sai daqui hoje fortalecido, de cabeça erguida e dizendo: foi para o meu bem, foi para o meu bem, vai começar agora a melhor fase da minha vida. Faça assim, meu Pai, em nome de Jesus, amém. Levanta para viver nova história, irmão. Levanta. Olha para o teu irmão e diga assim para ele: ó, está jorrando, hein? E nós vamos beber com força dessa água. Nada vai parar a gente não. Nada vai parar Ismael, nada vai parar Elias, nada vai parar a gente. Assim como Deus mandou o anjo lá, mandou hoje aqui também. Assim como tinha água e pão lá, teve pão, a palavra, e tem água aqui também. Jesus é a fonte. Senhor Deus, gratidão por essa noite, gratidão por essas vidas preciosas, por cada família aqui representada, por estes que estão conosco através da transmissão, Senhor. Que haja, Senhor, a manifestação do Teu poder no lar dessas pessoas, como houve aqui dentro. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor ágape e azaque desse Deus que é Pai, a comunhão, consolação e unção poderosa do Espírito Santo, seja com toda a igreja, amém? Vai para casa, irmão. Vai para casa, mas vai nutrido para casa, tá bom? Vai nutrido para casa.